se eu hoje disser para você que eu quero parar, eu não posso mais parar. São muitas vidas que dependem do trabalho. Eu já venho aí na desobediência civil durante anos e eu continuaria nela se fosse o caso. Eu vou continuar se for o caso. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que essas campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, eu sou a Anita Crepe e esse é o Cannabis Hoje Pode, o podcast onde você fica sabendo dos avanços científicos, econômicos e sociais do universo canábico a partir de entrevistas esclarecedoras com os principais nomes desse ecossistema. A 4ª temporada do Cannabis Hoje Pode tem o apoio de Unileia, Flora Urbana, Bliss, USA Hemp e Aleda, marcas que reconhecem o valor da comunicação responsável e do jornalismo de qualidade. Mas é claro que nada disso teria sentido se não fosse por você, querido ouvinte, que pode apoiar também compartilhando esse episódio. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda e fica aqui comigo que eu já volto. Você já ouviu falar de uma farmacêutica que vai além do produto? A USA Hemp Pharmaceuticals é pioneira na produção de medicamentos à base de cannabis, cuidando de toda a cadeia, do cultivo orgânico no Oregon até a formulação final, com tecnologia, rastreabilidade e qualidade farmacêutica. Mas a inovação não para por aí. A USA Hemp Pharmaceuticals criou um espaço exclusivo para médicos e dentistas aprofundarem os seus conhecimentos. Uma comunidade onde casos clínicos reais são discutidos, experiências são criadas e todo mês masterclasses são realizadas com especialistas que estão transformando a prática clínica com a terapia canabinoide. Se você é um profissional da saúde e quer fazer parte desse novo capítulo da medicina, acesse usahempbrasil.com e converse com o time técnico da USA Hemp Pharmaceuticals. USA Hemp. Ciência, cuidado e conexão com quem transforma vidas. E hoje eu trago para vocês um papo emocionante com Marilene Esperança, a primeira mulher negra a comandar uma associação de pacientes de cannabis no Brasil, a AbraRio, que recentemente obteve na Justiça do Rio de Janeiro o direito de cultivar, manipular, transportar e distribuir maconha para fins medicinais aos seus associados. A decisão destacou que nem a Anvisa e nem a União podem restringir o cultivo medicinal, uma vez que não há legislação específica que o proíba. Marilene detalha como esse processo inédito se desenrolou e como agora inspira outras associações, inclusive as mais antigas que a AbraRio, a buscar o mesmo direito. Vem comigo para entender a conquista inédita da AbraRio e por que a Anvisa não apita em associação de pacientes. Marilene Esperança, seja muito bem-vinda ao Cannabis Hoje Pode. Prazer é todo meu, muito feliz em poder estar aqui com vocês, podendo contribuir um pouquinho com a minha história de esperança e com essa grande vitória aí de todo o movimento canábico. Bueníssima, a gente está super animado para bater esse papo com você, sobretudo, né, depois do que aconteceu, assim, dessa vitória inédita na justiça. Então, assim, eu quero até começar dando os parabéns, né, por essa conquista na justiça pelo direito ao cultivo de cannabis medicinal na Associação AbraRio, que você fundou e dirige. Então, para começar, eu quero que você explique para a gente um pouco, Mari, como é que foi esse processo, né, de autorização, porque eu sei que a primeira resposta para essa ação na Justiça saiu querendo obrigar a AbraRio a ter processos de produção similares às empresas que vendem cannabis nas farmácias, né, que é um negócio absurdo, porque entra uma estrutura gigante, claro, também muita grana. Então, conta um pouquinho pra gente como é que foi, o que aconteceu. Bom, então, a gente vem aí de uma trajetória, né, de luta jurídica, onde ela começa de
ela começa num pedido individual de habeas corpus, né, onde eu consegui o direito de plantar e produzir para o meu filho. A gente já tinha iniciado a associação. Logo depois a gente entrou com uma ação pedindo o direito de cultivo, porque até então a gente não plantava. A gente recebia extrato da Abrace, diluía e envasava aqui na associação para os nossos associados, isso no início. Então a gente recebeu a liminar, que nos autorizava a plantar, produzir, fornecer, pesquisar produtos à base de cannabis, mas nessa liminar dizia que a gente precisava cumprir um cronograma de atividades junto à Anvisa, né, para que a gente seguisse a RDC 327. Eu até comecei a fazer algumas alterações, mas no meio do caminho a gente ficou preso, a gente viu que era praticamente impossível cumprir essa resolução, tendo em vista que a gente é uma associação sem fins lucrativos, a gente não tem grana. Foi aí então que a gente resolveu entrar novamente com a ação, pedindo modificações. E aí a gente tinha um outro advogado, a gente buscou o advogado Ladislau Porto para nos ajudar nessa caminhada, nessa trajetória. Nesse período que a gente estava conversando com ele, foi quando a nossa liminar caiu, e eu fui atrás do desembargador, conversei com ele, falei para ele que eu não podia ser presa, que eu tenho filho para criar, que eu já tinha começado, inclusive, a plantar desde o momento em que eu recebi a liminar. E aí ele me disse para eu ficar tranquila que ninguém ia ser preso, e pouco depois a gente recebeu a sentença, só que uma sentença mandando a gente cumprir a liminar. Essa liminar ainda falava que a Abrario deveria seguir a Anvisa pela regra da 327, é isso? Sim, exatamente. E o que isso significava na prática? Né? O que era seguir a Anvisa aí nessa regulação da 327, no caso da Abrario, né, e sendo uma associação? São práticas, algumas delas que a gente já segue, que é de controle de qualidade, mas em questão, vou te dar um exemplo de funcionários. Por exemplo, farmacêutico. Farmacêutico é um funcionário que é um custo alto, né? Hoje, na Abrario, nós temos um farmacêutico. A gente tendo que seguir a 327, a gente vai ter que ter aí, no mínimo, 5 farmacêuticos. Então, são algumas coisas nesse sentido assim mais burocrático, porque aí para cada setor você tem que ter um farmacêutico. Não pode ser técnico, tem que ser farmacêutico. Então, assim, algumas coisas, como, por exemplo, o rótulo. Nosso rótulo era um rótulo simples, escrito óleo do Lucas e a miligramagem. Aí eles pedem que tenha tarja preta, algumas mudanças. Uma coisa mais simples, nós mudamos, conseguimos colocar o rótulo de acordo com o pedido deles. Então, assim, a gente procurou fazer o que está dentro das nossas possibilidades. Mas a maioria delas não estão por conta do custo, que é muito alto. Claro. E aí, assim, eu achei essa decisão super importante, né? Porque ela abre precedente a que outras associações busquem o mesmo caminho em futuras decisões, né? E eu queria saber se você acha que isso pode se tornar, de fato, um caminho, ou se acha que foi mais uma questão de sorte de vocês, né? Terem conseguido esses 3 votos favoráveis contra 0. A sorte, sem dúvida, ela está aí nesse caminho, né? Não tenho dúvida disso. Até porque foi a mesma turma que derrubou a decisão de uma outra associação. Porém, eu acredito muito no trabalho que a gente faz, que é um trabalho muito sério. E o que acontece? Eu acho que essa decisão que teve no ano passado, né, entendendo que o cultivo pode ser em solo nacional e colocando para a Anvisa promover essa regulamentação, eu acredito que isso influenciou bastante para que eles entendessem, né, que isso poderia acontecer aqui. Só que assim, é lógico que eles ali, em vários momentos, eles deixam muito claro que é para fins medicinais. Eles têm esse cuidado. Mas eu acho que eles conseguem hoje entender que sim, é um tratamento que pode mudar a vida de muita gente. Claro, é disso que se trata, né? Afinal de contas. E outra coisa também que eles queriam limitar é o tipo de produto que seria produzido e disponibilizado pela Abrario, né? Inicialmente eram apenas os óleos, eles queriam liberar só óleos e extratos, mas já na decisão de segunda instância, finalmente permitiram que se desenvolvam produtos variados, né? Spray, pomada, etc.
Eu queria saber como foi que vocês conseguiram convencer os desembargadores de que os tratamentos com a cannabis não se reduzem apenas ao óleo. Menina, isso é algo que eu não vou mentir para você, me surpreendeu. Me surpreendeu, porque... Pois é, a mim também. Porque ele fala ali de uma forma muito clara que quando se fala em produtos à base de cannabis, você já está falando de uma forma muito ampla. Então, desde que seja para fins medicinais, todos os produtos à base de cannabis. Então, assim, foi algo que realmente me deixou assim, um ponto de interrogação e uma alegria muito grande, né? Mas o que vocês fizeram, assim, tipo, o advogado, né, que nesse caso foi o Ladislau Porto, ele fez algum tipo de ação específica para conseguir? Como é que foi esse convencimento, assim, quando ele chegou para você e disse, putz, a gente só tá podendo aqui, só querem deixar óleo e extrato, o que vocês começaram a fazer para convencer que entrassem os demais produtos? Na verdade, ele na sustentação dele lá, ele fala, né, que só limitar apenas a óleos não teria condições, que a gente que pode-se trabalhar muitos mais produtos e que já é comprovado cientificamente que o tratamento tanto de sprays quanto de vaporizado, que o da In Natura, que tantos outros tratamentos de géis, tantos tratamentos com a cannabis são eficazes. Então, na sustentação dele, ele colocou isso, ele falou que existe já esse progresso em relação ao tratamento com a cannabis. Eu não sei te dizer se esses juízes, porque esse processo, esse julgamento, ele foi... eles mudaram a data 2 vezes, era para ter acontecido no final do ano passado. Aí jogou para esse ano, né? Eles jogaram para esse ano, aí depois mudou a data de novo. Então, eu não sei se nesse período eles fizeram algum tipo de pesquisa, eles procuraram se informar mais sobre o assunto, ou se sim, e aí com essa sustentação, isso fez com que eles tivessem mais conhecimento, ou se foi só sorte, mas eu acredito mais que seja nesse sentido, porque quando o advogado ele começa a falar, a sustentar, a falar inclusive sobre a minha história, sobre o meu trabalho, o juiz interrompe ele nesse momento e ele não fala com essas palavras, mas ele fala de uma forma como tipo assim, o doutor está satisfeito com o que eu já coloquei? Como se ele já conhecesse o trabalho, como se ele já soubesse, entendeu? Então ficou uma coisa assim que eu acho que eles estudaram. E também, né, Anitta, eu acho que o que acontece após essa decisão que a gente teve no final do ano passado, naturalmente, juízes, desembargadores devem ter procurado se informar mais, se inteirar mais sobre o assunto, né? Claro, seria o chamado fazer lição de casa, né? Sim. E aí, Marilene, eu queria saber assim, porque antes, né, dessa decisão super maravilhosa em segunda instância, a ABRARIL já vinha praticando desobediência civil, né? Você contou um pouco que usava ali o habeas corpus para produzir e distribuir para outras pessoas, né? O habeas corpus individual e etc e tal. Eu queria saber como é que foi para você vivenciar esse período de enorme insegurança jurídica, né? Tanto para a própria associação quanto para a sua pessoa física. Foi assim, eu na verdade, é lógico que a decisão, ela é incrível, é uma decisão que ela aquece nossos corações, porque dá muito mais segurança, tanto para os associados, tanto para os meus colaboradores. A gente já teve episódio de polícia invadindo lá a fazenda, colocando arma na cara de funcionário, eu tive que sair correndo para lá, foi uma situação muito complicada, que a gente conseguiu desenrolar, mas foi bem complicada, foi uma situação chata, mas independente disso, se a gente, eu no dia do julgamento, o Ladislau, ele até me ligou um pouco antes de começar e falou, como é que você tá? Eu falei, eu tô bem tranquila. Ele, mas como que você tá tranquila? Eu falei, eu tô tranquila porque eu sei o que eu tô fazendo, né? Eu confio em você como advogado, eu confio no seu trabalho. Então, eu acredito muito que a nossa parte a gente está fazendo. Então, independente do resultado que tiver, eu não vou parar de fazer.
Então, assim, é um trabalho que eu já vinha fazendo, eu cheguei num ponto, a gente chegou num nível aonde se eu hoje disser para você que eu quero parar, eu não posso mais parar. São muitas vidas que dependem do trabalho. Então, assim, é uma segurança jurídica muito grande, mas que independente dela, eu já venho aí na desobediência civil durante anos e eu continuaria nela se fosse o caso, eu vou continuar se for o caso. Maravilhoso. E aí, Maria, eu não tenho esses dados atualizados, mas conta pra gente hoje quantas pessoas a AbraRio atende e desde quando vocês estão aí na ativa? Bom, a gente tem 4 anos, a AbraRio tem 4 anos de existência. A gente está atendendo hoje um pouco mais de 3.000 pessoas. Estamos em 17 estados, mais o Distrito Federal. E assim, com resultados impressionantes. O maior número de associados que a gente tem hoje são com casos de ansiedade, transtornos, diversos tipos de transtornos de ansiedade. Mas aí a gente tem pessoas com Alzheimer, Parkinson, fibromialgia, esclerose múltipla, autismo, epilepsia, enfim. São mais de 500 CIDs diferentes que são tratados com a cannabis aqui. Uau! E aí, quais são os planos? Assim, vocês pensam em expandir esse número ou manter esse número e com uma base mais sólida? Ou, de fato, existe um plano de poder atender aí a mais pessoas? Com certeza a ideia é expandir. O acesso precisa ser para todos, né? As pessoas, a cannabis precisa chegar a todos aqueles que precisam, todos aqueles que querem fazer o tratamento. Então, a gente já está trabalhando aí num planejamento para a expansão do projeto, para crescer a associação. Na verdade, a gente, mesmo que eu não quisesse, não tem para onde correr, porque sai matérias como essa, já aparece um monte de gente na associação. A gente não faz marketing de divulgação da associação. Porém, mesmo assim, a gente recebe muito paciente que vem. A maioria dos nossos pacientes, inclusive, vem através de médicos que indicam a gente. Então, esse crescimento ele é muito orgânico, sabe? Mas a gente, sem dúvida, a ideia agora é não somente aumentar, né, a nossa produção, mas também aumentar a nossa linha de produção, podendo, já que agora a nossa sentença está mais ampla, a ideia é a gente poder produzir mais produtos que beneficiem as pessoas que precisam. Mas assim, tem uma ideia, tipo, de 3.000 agora, pode ser que a gente chegue até o ano que vem em X. Olha, eu não consigo ter ideia desse número, não, sinceramente. Mas a gente está se preparando aí para até o ano que vem, até o final do ano, pelo menos, estar preparado para atender até 5.000 pessoas. Muito bom. Então, com essa informação, a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Papo bom, né? E demos só essa pausinha para te contar que essa semana eu fui para Denver, no Colorado, para cobrir o maior evento de ciência psicodélica do mundo e trouxe de lá muita informação nova, com contexto e análise, que você pode ler no Poder 360. O link tá na descrição do episódio. Vai lá e depois me manda uma mensagem pelos canais do Cannabis Hoje para me contar o que você achou. Opa, estamos de volta então nesse episódio super especial com a Marilene Esperança, que aliás, Marilene Esperança, é por conta dessa, porque na verdade seu nome é Marilene Oliveira, mas Esperança tem a ver com esse primórdio lá da sua relação com a Abrace? Tem sim. A gente, como meu filho Lucas, ele foi um dos primeiros casos de sucesso da Abrace. A gente começou juntinho lá, bem quando o Cassiano ainda produzia na cozinha da casa dele. O óleo do Lucas foi um dos primeiros óleos produzidos. Então, naquela época, algumas mães começaram a utilizar esse codinome de Esperança por conta do óleo Esperança. E aí, assim, eu comecei a ajudar outras mães e era óleo Esperança, Marilene Esperança. Isso pegou de uma certa forma que agora faz parte da minha vida. Que bacana. E eu queria mesmo ouvir essa sua história, né, com seu filho. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que aconteceu, como é que você chegou até a cannabis e depois como é que você chegou a se envolver de fato, né? Lá primeiro na Abrace e depois falou, não, peraí que eu vou fundar aqui a AbraRio. Bom, o Lucas, ele tá com 23 anos hoje, o meu grande amor, minha grande inspiração.
Ele foi um filho totalmente planejado, nasceu uma criança saudável, não tive nenhum tipo de complicação, nem na gestação, nem no parto. Mas com 4 anos de idade ele teve uma crise convulsiva sem febre. E aí dessa crise veio outra. Quando eu percebi, ele estava tendo diversas crises. E aí a gente começou a passar de médicos em médicos, medicamentos em medicamentos, diversos exames, diversas internações. E com 5 anos de idade, em uma dessas crises, ele caiu, bateu com a cabeça e perdeu os sentidos por alguns minutos. E aí foi preciso fazer uns exames mais específicos. Foi daí, então, que o médico encaminhou ele para o especialista, porque ele viu que existia uma lesão no cérebro do Lucas. E encaminhou o Lucas para o doutor Eduardo Faverê, que foi o médico que, assim, na época eu não tinha nem como pagar, mas ele falou, pode vir que eu faço uma cortesia. Olha que lindo. E aí ele atendeu o Lucas, ele diagnosticou o Lucas com a síndrome de Rasmussen, aí me contou como que era, me explicou, disse que não seria uma caminhada fácil, mas uma coisa que eu nunca me esqueço que ele falou para mim fica tranquila que o Lucas para mim vai ser como um filho e eu nunca vou deixar ele sozinho. Uau! Fiquei aqui toda arrepiada, gente. Imagina a mãe ouvir isso. E assim ele fez, tá? Ele é médico do Lucas até hoje. Vamos trazer ele aqui. A gente precisa conversar com o Eduardo, porque ele tá desde os primórdios, né? E ele tem esse envolvimento muito visceral, assim, né? Com a causa da cannabis e os pacientes. Verdade. Tá, aí começou esse tratamento, então, finalmente, ali depois de o quê? De 1 ano e pouco, buscando uma resposta, depois de 1 ano e pouco, conseguimos chegar ao que de fato tinha o Lucas, é isso? Isso, aí nós conseguimos chegar a um diagnóstico. E aí começou a luta com medicamentos, né? Sempre combinações de 5, 6 anticonvulsivantes em doses altíssimas e mesmo assim não conseguia controlar. O Lucas já estava tendo em torno de 50, 60 crises epiléticas por dia. Então, assim, quando ele não estava convulsionando, ele estava dormindo. Ou de tanta crise ou dopado de tanto remédio. Sempre tendo que internar para fazer medicamentos venosos. E aí, nesse período, eu tentando levar algum fundamento para toda essa dor que eu sentia, eu dentro das instituições, dentro dos hospitais, eu comecei a me envolver e ajudar outras mães atípicas. A gente começou a fazer rodas de conversa, festinha de aniversário para as crianças, levei essas crianças para a praia, para parques, festas de Natal. Começamos a fazer alguns eventos onde os nossos filhos pudessem ser inseridos sem sofrer preconceito, né? E aí esse grupo ele cresceu muito e virou um projeto social, um grupo de mães. E aí essas mães caminharam junto comigo e caminham até hoje. E aí nesse período do Lucas, de muitas crises, muitas internações, em 2014, o Lucas interna em estado de mal epilético e ficou 18 dias convulsionando sem parar. Uau. E aí ele perdeu tudo. Ele parou de andar, ele parou de falar, meu filho só mexia os olhos, eu não sabia nem se o meu filho me reconhecia. E aí foi nesse período que quando saiu do hospital, no estado vegetativo, fazendo uso de 6 anticonvulsivantes fortes e continuando a ter 50, 60 crises por dia, eu procurei o Eduardo e falei para ele, doutor, eu não aguento mais, eu não suporto mais, meu filho não vive, eu não vivo, isso não é nem sobreviver, porque eu não sei nem se meu filho me conhece, se ele sabe quem sou eu. E foi aí que ele falou para mim, olha, Marilene, tem algumas mães trazendo extrato de canabidiol de fora do país, dando para os filhos com epilepsia, e o resultado está sendo bem interessante. Menina, eu quase caí para trás, porque eu era muito preconceituosa. Eu fui criada entendendo que a maconha é tudo aquilo de ruim que ainda, infelizmente, tem gente que fala. Destrói neurônios, porta de entrada para outras drogas, esse monte de fake news que existe aí. E aí aquilo me assustou bastante. Porém, como eu confiava e confio muito no Eduardo, e eu olhei para o Lucas e eu pensei assim, drogado por drogado, meu filho já está. Por drogas lícitas, Total. né? Mas ele já vivia drogado.
Falei, não custa tentar. E aí eu fui em busca dessas mães, que na época era a Catiele, a Margarete, e só que o custo era absurdamente alto. O médico ele falava, mas não podia prescrever, a importação era proibida, e o custo pro Lucas naquela época era em torno de uns R$5.000 Uau. mensais. E eu vivia de salário mínimo, que era o benefício dele. Então, assim, o acesso era impossível. Foi aí que nessa caminhada, buscando de mães em mães, eu cheguei até o Cassiano, na Paraíba, que estava produzindo na casa dele, tinha começado para a mãe e para o irmão e já estava começando a ajudar algumas famílias. E aí ele mandou um vidro desse olhinho de esperança para o meu filho, que inclusive na época não existia tanto controle, análises, Imagina. né, essas coisas. Era um óleo feito na cozinha, então assim, foi um óleo riquíssimo em THC. Era o THC. E aí, como é que foi isso? Menina, e esse óleo foi um divisor de águas, ele mudou a nossa vida. Mudou a nossa vida. Foi o grande passo para que a gente estivesse onde a gente está hoje. O Lucas, ele com 30 dias de uso daquele óleo, não só tinha zerado as crises, como meu filho voltou a andar, meu filho voltou a falar, meu filho voltou para a escola, andando de bicicleta, dançando. A vida do Lucas, assim, foi devolvida. Uau! Esse óleo devolveu a vida do Lucas. Não, impressionante. Eu tô aqui cheio com pé de galinha. Agora, hoje em dia, como é que ele tá, assim? Ele toma periodicamente o óleo? A gente conseguiu fazer o desmame de todos os outros anticonvulsivantes e hoje ele faz uso apenas do óleo e continua com as suas crises totalmente controladas. Zero. Meu filho já nem lembra a última vez que ele teve uma crise epilética. Que maravilha! Não conhecia a sua história, tô aqui, adorei poder conhecer mais e saber dessa gênesis, né, do seu ativismo dentro da cannabis e do que trouxe você até aqui. E aí, Marilene, eu queria falar com você também sobre o fato de você ser a única mulher preta à frente de uma associação de pacientes no Brasil, né? Você não acha estranho que num país de população majoritariamente negra a gente não veja essa representatividade no universo da cannabis? Sem dúvidas, até por conta da história da cannabis, Exatamente. né? Então, assim, tem tudo a ver com os nossos ancestrais, em pensar que meus ancestrais, eles utilizavam isso de forma medicinal, de forma religiosa, e assim, hoje as pessoas enxergam de forma totalmente diferente, e hoje eu não sei se eu sou a única ainda, né? Acredito que sim. Mas com certeza foi a primeira. Eu fui a primeira. Acredito que ainda a única, não conheço, se tem outra eu não conheço. Agora, a grande realidade é que a maioria das pessoas à frente de uma associação de cannabis hoje, por incrível que pareça, são homens. Sendo que é um Uau. movimento que iniciou com mães. Com as mães. Exatamente. E a maioria das associações que você for procurar, saber, que você for conhecer, tem homens à frente da associação. Homens brancos. O que você acha? Então, por que isso acontece? Qual que é a sua teoria? Olha, eu não vejo problema nenhum nos homens brancos estarem à frente. Problema nenhum. Mas me entristece muito o fato de não ver mais mulheres, mais mães envolvidas, inclusive mulheres negras. Eu acho que o que acontece é que, assim, a nossa vida de mulher, de mãe, é uma vida que não é fácil, né? O que me motivou a começar a sair, fazer as coisas, foi quando eu conheci outras mães atípicas, e aí às vezes a gente estava esperando numa salinha o filho num atendimento, e eu escutava quando uma mãe comentava assim sobre a outra. Porque o meu filho, o filho de fulano não recebe benefício. Aí a outra mãe dizia assim, mas ela é muito parada, ela não corre atrás das coisas e tal. Mas às vezes não sabia que aquela mãe era uma mãe solo, era uma mãe que não tinha nenhuma rede de apoio. Então, assim, eu vejo que as mulheres, as mães, elas nem sabem da potência que existe dentro delas e o que elas são capazes de fazer. Eu te digo isso porque eu não sabia. Eu consigo te contar toda a trajetória até aqui.
Mas se você me perguntar, Marilene, como você conseguiu? Eu não sei. Porque é muito difícil, porque as pessoas que convivem, que vêm aqui, associados, amigos, tem muita gente que às vezes olha para mim como se eu fosse, assim, a Mulher Maravilha. Mas eu falo, gente, eu não sou. Eu também tenho um filho com deficiência, eu também choro, eu também me desespero, eu também tenho vontade de sair correndo. A diferença é que eu não posso mais, né? Mas eu acho que é muito disso, das mulheres não conseguirem enxergar a potência que existe dentro delas e que elas podem sim sair para trabalhar, pode ver o filho ter qualidade de vida, que pode se libertar de um benefício e poder ter um salário digno. Acho que é um pouco disso. Que lindo. E aí, assim, o que você diria para uma mulher preta ou periférica que está pensando em começar uma associação ou que de repente nem pensou nisso, mas que está ali com um filho atípico e que poderia, né, também ajudar a atender outras tantas famílias atípicas que a gente tem no Brasil? Eu digo, olha, não pensa como que você vai fazer, não. Só faça. Levanta e faz. E se tiver alguma dificuldade, me chama que eu tô aqui para te dar a mão. Isso que eu ia te perguntar, você não tem nada assim planejado, alguma iniciativa, de repente, para reunir mães, para reunir famílias? Tem uma coisa aí na sua cachola sendo desenvolvida? Tenho. Eu tenho um projeto bem bacana. A minha ideia é poder montar um projeto de... A gente hoje trabalha com a cannabis para fins medicinais. A minha ideia é começar a plantar o cânhamo industrial e colocar essas mães para trabalhar no cultivo e na produção de peças, de roupas, para poder ter renda e assim, é uma coisa que elas gostam de fazer. Não vai ser só um trabalho, vai ser terapia, porque trabalhar com planta é incrível. Eu tenho um projetinho aí que está em andamento. Que demais! Quando é que você acha que já vai ter um lançamento disso? Porque eu também quero escrever a respeito, né? Enfim. Olha, eu acredito que pro ano que vem a gente já consegue começar alguma coisa. Porque a ideia não é nem somente para mães. A ideia é focar em mães atípicas e jovens que estão tentando reconstruir sua vida, que esteve em cárcere privado por algum motivo, que sofreu algum tipo de abuso na infância e que precisa recomeçar a sua vida. A gente poder dar uma oportunidade para essas pessoas também. Pessoas em estado de vulnerabilidade. Pelo amor de Deus, eu quero saber. Quando você estiver estruturando isso melhor, vai me contando, vai me deixando informada aí, porque com certeza a gente precisa saber, a gente precisa de iniciativas que vão nesse sentido, né, no Brasil. E Mari, conta pra gente também um pouco, desde o ponto de vista de uma pessoa que vive os bastidores das associações de cannabis medicinal no Brasil, como é que vocês estão se preparando para se posicionar quando a Anvisa vai lançar as regras para o cultivo medicinal em larga escala, mas que justamente em nenhum momento colocou as associações nessa conta, né? Então, como é que vocês estão recebendo esse fato e como é que vocês pretendem desenvolver esse futuro próximo, né? Eu sinceramente, assim, eu não consigo entender como que eles estão se preparando para isso, como que eles estão fazendo isso sem nos ouvir. Eu acho um tremendo absurdo a Anvisa sair daqui do Brasil para ir para fora, para conhecer cultivo, sei lá quem seja, sair daqui para conhecer cultivo. A gente tendo cultivos com tanto potencial dentro do Brasil, porque não é só Abra-Rio, tem vários cultivos com muito potencial, com muito controle de qualidade, com rastreabilidade. Então, eu acho que a gente pode sim servir de modelo para uma regulamentação. Então, assim, eu tô meio que... Eu não vou te dizer preocupada, eu não tô, porque por mais que eu saiba, eu entenda que eu preciso seguir uma regulamentação, mas a minha prioridade são os meus associados. Então, é como eu te disse antes, o trabalho ele vai continuar independente de qualquer coisa, mas o número de associações que existe hoje no Brasil, o número de associados que existe hoje no Brasil, se eles vierem com alguma coisa absurda, alguma resposta vai ter disso, sem dúvidas. Com certeza, com certeza. Mas Mari, a gente já chegou aqui no nosso finalzinho, quase no finalzinho, e chegou a hora dos quadros que eu quero levar você comigo. Bora lá? Bora!
saber, para você, qual é a regulamentação ideal. E aí aqui, claro, focando justamente no caso das associações. O que seria ideal para vocês? O ideal é que a gente consigam primeiro entender que é um fitoterápico. É uma regulamentação baseada em fitoterápico, porque é um fitoterápico. Acho que é um pouco disso. A gente tem que seguir, sim, normas de boa qualidade, né? Porque a gente está lidando com saúde pública. Então, assim, eu produzir um óleo na minha casa para o meu filho, dentro da panela, no fogão, é uma coisa. Agora, quando eu estou lidando com mais de 3.000 famílias, eu preciso, sim, ter um controle de qualidade, profissionais qualificados à frente disso para fazer esse trabalho, o responsável técnico. Mas, assim, tudo precisa ser primeiro, de acordo com o que a associação tem condições de fazer, né? E levando em consideração que a gente está falando de uma planta. Então, sim, é fitoterápico. Perfeito. E aí, no Cannabis Indica, é o momento que a gente pede uma sugestão para você, alguma dica sobre alguma coisa relacionada a cannabis. Pode ser livro, filme, podcast, pode ser alguém, pode ser uma pessoa. Algum conteúdo que você gostaria de dividir com a nossa audiência? Eu vou puxar a sardinha para mim, sabe, Anitta? Porque a cannabis, ela não só deu saúde para o meu filho, como ela gerou emprego para mim, para minha família, para meus amigos, para as pessoas próximas a mim, mas ela também me fez eu me enxergar sobre quem eu sou. Então, eu não tenho dúvidas de que hoje eu sou uma grande referência para outras mães como eu, para outras mulheres negras como eu. Eu gostaria de pedir para me seguir nas minhas redes sociais. Eu estou escrevendo um livro, então logo vai ter toda a minha história aí para as pessoas conhecerem mais de perto. Eu estou sempre, assim, muito disponível nas minhas redes para quem quiser conversar comigo, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho. Então, conheçam Marilene Esperança. Com certeza, gente. Essa era a próxima pergunta, né? Pedir todos os seus contatos. Mas assim, só pra gente... Vamos tentar pensar aqui. Teve algum livro, algum filme que te despertou alguma coisa especial? Ou alguma pessoa, teve o próprio Faverete, né, também. Mas teve alguma coisa assim que durante a sua trajetória com a cannabis foi um divisor de águas? Olha, eu indico para todos. Eu acho que quem não viu precisa ver. E quem viu pode ver de novo. Eu acho que o Ilegal é o documentário para a pessoa poder entender um pouco até sobre a dor de uma mãe que precisa medicar um filho e esbarra em diversas burocracias de Anvisa, de correio. Então tem ali a Catiele que mostra isso de uma forma surpreendente. Então, sem dúvidas, o Ilegal. Assistam o Ilegal. E aí, agora sim, Mari, eu quero que você conte pra gente, quem tá ouvindo, quer te encontrar, onde é que você tá no Instagram, no e-mail, no site e, obviamente, também para quem quiser se associar a AbraRio. Onde é que a gente consegue fazer isso? Bom, me encontrar é através do meu Instagram, Marilene Esperança, e também pode estar seguindo a gente no Instagram da AbraRio, que é o AbraRio Oficial. A gente tem uma fotinha roxinha, é importante falar isso porque tem um monte de Instagram fake agora, né? Mas é AbraRio Oficial com uma fotinha roxinha, ou através do nosso site, abrario.org. E também pode estar vindo aqui na nossa sede, né, que fica no centro de Niterói, na Avenida Hernani do Amaral Peixoto, número 467, sala 1406, que vai ser muito bem recebido pelo nosso acolhimento e a gente vai tirar todas as dúvidas e auxiliar da melhor forma possível. E ainda vai ter a oportunidade de conhecer pessoalmente essa simpatia de pessoa que é Marilene Oliveira ou Marilene Esperança. E Mari, então eu já quero te agradecer a sua participação aqui, o trabalho que você vem desenvolvendo, né, para a sociedade, né, como um todo. E por ser essa mulher que vai rompendo, que vai desbravando, né, essa questão da cannabis, que no Brasil ainda tem tanta trava, e você conquistando expansões do marco regulatório. Realmente é muito bom ter você aqui com a gente. As portas do Cannabis Hoje estão sempre abertas para você, então por favor volte e tamo junto. Muito, muito obrigada.
Eu que agradeço muito, 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 muito obrigada. É muito importante a gente divulgar, levar para as pessoas todas essas informações e assim, inclusive, é importante ressaltar que essa vitória, ela não é só da ABRARIO, é uma vitória de todo o movimento, de todas as associações, que eu acho que ela serve de porta para que outros possam entrar. Com certeza. É isso, gente. Até semana que vem. Beijos mil. Graças a você que ficou com a gente aqui até agora. Se você gostou do papo, deixa um like, uma estrelinha, um comentário, enfim, vai depender da plataforma que você está ouvindo o Cannabis Hoje Pod. Mas não deixa de fazer isso não, e se puder, compartilhe o episódio com um amigo, porque ajuda demais a espalhar e engrandecer o nosso trabalho. E se quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou seguir a gente no Instagram, no @cannabishoje. O Cannabis Hoje Pod vai ao ar toda terça-feira. É apresentado por mim, Anitta Crepe, e produzido pela Leopoldo Electrical Group. Até a semana que vem!